Jesus passou os 3 dias entre sua morte e ressurreição. Onde Jesus foi nos 3 dias entre sua morte e ressurreição? E está consumado. Os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João relataram que Jesus foi crucificado por cerca de 6 horas antes de falecer. No momento final, ele proferiu as palavras imortais "está consumado", conforme registrado no livro de João 19, versículo 30. Ele então baixou a cabeça e entregou seu espírito. Seu corpo permaneceu na cruz apenas por um curto período antes de ser retirado e envolto para o sepultamento por José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, um de seus seguidores. 3 dias depois, seu corpo e espírito foram reunidos, e ele ressuscitou dos mortos. Após sua ressurreição, ele se mostrou a seus discípulos, começando com Maria Madalena, e depois ascendeu ao céu. No entanto, muitos se perguntam o que aconteceu nos 3 dias entre sua morte e ressurreição. Onde Jesus foi e o que ele fez? A Bíblia, particularmente os evangelhos sinóticos, não oferece um relato abrangente das atividades de Jesus durante esses 3 dias, também conhecidos como o descer aos infernos ou a descida ao inferno. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João focam principalmente nos eventos que levaram à crucificação e à ressurreição de Jesus. O período entre sua morte e ressurreição é mais fundamentado em interpretações teológicas e tradições do que em narrativas bíblicas explícitas. No entanto, podemos entender esse período muito importante. Uma das revelações mais claras sobre o paradeiro de Jesus nos 3 dias de morte pode ser extraída de sua conversa na cruz. Segundo a Bíblia, Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões, e um deles pediu a Jesus para lembrar dele quando Jesus entrasse em seu reino. Lucas 23, versículo 42. Jesus respondeu: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Isso implica que, após sua morte, Jesus foi para o paraíso ou o céu. Isso faz sentido, pois em sua morte, Jesus comprometeu seu espírito nas mãos de Deus, que, como sabemos, só poderia estar em um lugar de bem-aventurança e amor eterno, ou seja, o céu. No entanto, há outro relato interessante sobre o paradeiro de Jesus em 1 Pedro 3, versículos 18 a 20. Afirma que Cristo foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. Após ser vivificado, ele foi e fez proclamação aos espíritos aprisionados, os desobedientes nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo construída. Isso poderia ser interpretado de 2 maneiras. Primeiro, que Jesus, em algum momento entre sua morte e ressurreição, foi ao inferno ou Hades e fez algum tipo de anúncio aos espíritos lá aprisionados. Esses espíritos poderiam ser tanto demoníacos quanto humanos, ou até mesmo anjos errantes. É provável que os espíritos mencionados no trecho sejam anjos caídos, aqueles que foram aprisionados por violarem a lei de Deus, juntamente com Lúcifer, que os enganou e os virou contra seu Deus. A referência ao dilúvio de Noé indica que a violação ocorreu antes do tempo de Noé. Embora o trecho não nos diga exatamente o que Jesus disse aos espíritos prisioneiros, parece improvável que tenha sido uma mensagem de redenção, uma vez que os anjos não podem ser salvos, conforme Hebreus 2, versículo 16. É provável que Jesus proclamou e declarou sua vitória sobre Satanás e seus seguidores. Portanto, dessa perspectiva, Jesus foi ao inferno para anunciar seu triunfo e declarar sua vitória sobre a morte e Satanás. Outro trecho da Bíblia que nos conta sobre o paradeiro e as atividades de Jesus nos 3 dias entre sua morte e ressurreição é Efésios 4, versículos 8 a 10. Diz que, ao ascender ao alto, Jesus levou cativo muitos cativos e deu dons aos homens. O que significa ele ascendeu, senão que também havia descido às regiões mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todo o universo. Paulo, referindo-se ao Salmo 68, versículo 18, escreve que,
Quando Jesus ascendeu ao alto, ele levou muitos cativos. Isso é interpretado como significando que Jesus, após assegurar a salvação na cruz, reuniu todos os redimidos que estavam no paraíso e os levou para sua morada permanente no céu. Isso incluiria pessoas como Abraão, Davi, Josué, Daniel, Lázaro, o ladrão na cruz e todos os outros que haviam sido justificados pela fé. Ele os conduziu de Hades, que é o lugar dos mortos, para seu novo lar espiritual. Outra maneira de interpretar Efésios 4 é que, nos 3 dias entre a morte e a ressurreição, Jesus derrotou e aprisionou nossos inimigos espirituais, o diabo, a morte e a maldição do pecado. Em seguida, ele ascendeu vitoriosamente como Deus. Essa perspectiva também encontra apoio em Mateus 12, versículo 40, que diz: Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração. Finalmente, é importante observar que os detalhes do que exatamente ocorreu durante esses 3 dias não são explicitamente delineados na Bíblia, e várias tradições cristãs têm diferentes perspectivas sobre o assunto. No entanto, temos as próprias palavras de Jesus sobre o assunto e hoje estarás comigo no paraíso. Isso nos dá a confiança para afirmar que ele foi para o paraíso após proclamar sua vitória sobre a morte e completar sua obra de redenção. Obrigado por assistir. Deixe-me saber o que você pensa na seção de comentários. Por favor, apoie-nos se inscrevendo, curtindo e compartilhando este vídeo. Deus te abençoe.